Você já ouviu falar que nós criamos a nossa própria realidade? Ou melhor, na lei da atração? Mas apesar desse assunto ganhar sua atenção, você considera essas frases meio que ilusórias? Não o bastante para te fazer desacreditar disso, mas também não o suficiente para poder te convencer, digamos assim. Se você se identificou com alguma dessas situações, esse vídeo pode ser para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Raquel, eu sou consultora e completamente apaixonada por assuntos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E diariamente eu tento vir aqui compartilhar com vocês experiências, aprendizados e ferramentas que podem te auxiliar nesse seu processo. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é para você que ainda não compreende muito bem essa história aí de lei da atração e de criação da própria realidade. Desde já eu quero deixar claro que eu super te compreendo. Até porque eu também, por muito tempo, já tive esse tipo de questionamento. Esses assuntos sempre me interessavam. Mas digamos que eu não conseguia encontrar uma explicação que me convencesse bem do que era aquilo. Até que depois de muito pesquisar sobre, eu entendi. E é exatamente isso que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Na verdade, eu vou tentar compartilhar com vocês isso. Porque falar sobre assuntos que envolvem energia é bastante complexo. Um exemplo que eu gosto muito de usar é você tentar explicar e mostrar para uma pessoa que nunca usou nem ouviu falar o que é a internet. Eu tenho certeza que tanto para você quanto para outra pessoa seria muito desafiador esse diálogo, porque realmente é um pouco desafiador falar ou até mesmo entender sobre algo que assume um estado imperceptível aos olhos. Ou seja, não dá para se ver e nem se tocar, mas existe. Enfim, eu vou tentar e eu espero que seja útil para você. É o seguinte, para começar, eu busquei compreender o fato de que tudo é energia. E essa explicação a gente pode encontrar na física, onde muitos cientistas nos trazem essa explicação, como por exemplo Einstein. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso. Se você tiver interesse, você pode pesquisar mais sobre. Nesse sentido, como tudo é energia, eu, você, a cadeira, a cama, enfim. A diferença de tudo que existe é, digamos que o grau de condensação que cada coisa que existe assume, o que é definido pela frequência. Ou seja, eu assumo uma frequência, você assume outra, a cadeira assume outra, um carro assume outra, a internet assume outra e assim por diante. Então, essa frequência é como se fosse o responsável por definir o estado e a aparência que cada coisa tem. Mas, porém, essa frequência em nós, ela não é fixa. Ela muda de acordo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E quando estamos vibrando em uma certa frequência, a gente acaba por atrair tudo que tem uma frequência parecida com aquela. É como se a nossa mente e o nosso sentimento fosse uma antena que nos sintoniza a todo momento com tudo o que a gente pensa e com o que a gente sente. Você já deve ter experienciado isso, por exemplo, quando você pensa em alguém e logo essa pessoa te procura. Ou seja, vocês entraram em ressonância quando uma pensou na outra antes mesmo de terem se encontrado, fisicamente falando. E é aí que entra a lei da atração ou a criação da sua própria realidade. Em outras palavras, é quando você se sintoniza com a frequência daquilo que você quer alcançar, ou nem sempre com o que você quer. Porque você está a todo momento fazendo isso. Querendo ou não, isso é natural. Você está a todo momento vibrando uma frequência e atraindo coisas que possuem uma frequência parecida com a sua. É por isso que dizem que o universo funciona como um grande espelho. Porque você vibra e você atrai. Ou seja, o que você é e o que você quer, independente do que seja, são igualmente energias. Só que, em princípio, vocês possuem frequências diferentes. E para que você consiga conquistar, ou seja, atrair aquilo, você precisa de se sintonizar com aquela frequência. E como você faz isso? Pelas suas antenas, ou seja, pelo seu pensamento e pelo seu sentimento. E isso acontece quando você visualiza alguma coisa, Você pensa em você lá e você vai estar feliz, e você acaba sentindo aquilo. Às vezes a gente até arrepia, Só de lembrar, de pensar em alguma coisa que a gente quer muito. E é exatamente nesse momento que você começa a vibrar naquela frequência. E quanto mais você vibra naquela frequência, você começa a atrair oportunidades para poder chegar naquilo. Mas, gente, isso não é mágica, tá? Isso é física. Então, tira da sua cabeça que você vai pensar uma vez e acabou, atrair. Não, não é assim que acontece.
Você precisa de manter uma certa constância naquilo. Até porque em um único dia você pensa e sente milhares de coisas. Então, vamos supor, você está atraindo várias coisas ao mesmo tempo. Só que quando você começar a selecionar as coisas que você pensa, que você vê, você deixa a sua frequência constante, você consegue controlar para onde você está indo. E ainda tem o fato que não é só pensar, não é só se sintonizar com a frequência daquilo. Essa sintonização só vai te permitir atrair oportunidades para alcançar aquilo. E vai precisar do seu esforço e dedicação para aproveitar dessas oportunidades e chegar onde você quer chegar. Ou seja, o conhecimento disso não vai te fazer conseguir isso magicamente, mas é o primeiro passo para que você consiga chegar onde você deseja. Aí você pode pensar, Raquel, mas porque fulano conseguiu o que ele queria e ele nem sabe disso. Por quê? Como eu falei com vocês, isso é natural. A gente está fazendo a todo momento, entendendo sobre isso ou não. Existem pessoas que conseguem lidar com isso de uma forma mais harmônica, digamos assim, e acabar atraindo aquilo que ela deseja. Só que, se você souber disso, você pode potencializar isso muito mais. Ou seja, você pode acelerar esse processo, porque você sabe como funciona. E é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Eu espero que todas as informações que eu trouxe nesse vídeo possa te ajudar a melhor lidar com essa situação. E se você gostou desse vídeo, fica de olho, porque diariamente eu trago vídeos como esse a fim de te auxiliar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.